Chegamos a mais um episódio do nosso Outcast Podcast, nossa janela para neurodiversidade. E eu tenho aqui hoje mais uma convidada de honra, porque todas as pessoas que vêm aqui sempre trazem muito conhecimento e ampliam cada vez mais nossos horizontes. Hoje eu tenho aqui a honra de receber Gleice Paquella, que é responsável técnica, ela é fonoaudióloga, responsável técnica pelo Centro Especializado de Fonoaudiologias, o CEF, e neuroterapias, não é isso? Muito bem-vinda, doutora Gleice. Agradeço muito a sua participação aqui hoje. Tenho certeza que hoje vai ser mais uma aula. Ai, sim. Vamos ter muitas trocas aqui hoje. Tenho certeza que eu também vou aprender muito com vocês hoje aqui. Tenho certeza. Gratidão, tá? Eu que agradeço. Por essa oportunidade, que Deus possa abençoar vocês. Amém. Recebo. Então, Gleice, vou começar onde a gente sempre começa. Pode chamar de Gleice, né? Pode, Gleice. Gleice. Eu sou assim. Eu sempre Gleice. Eu forço a intimidade. Eu forço a intimidade. Sempre Gleice. E como é que você entrou? A sua formação é fonoaudiologia. Então, como é que surgiu isso na sua vida? Você sempre quis? Porque às vezes a gente, assim, a profissão que nos escolhe, né? Nem sempre, às vezes, é o direcionamento, né? Sim. Como é que foi? Conta pra mim sua história. Então, na verdade, eu sou filha de fonoaudiólogo, né? Meu pai, ele é o primeiro fonoaudiólogo da região noroeste fluminense. E eu fui muito criada dentro de APAI, de associações, ali do Padre Geraldo também. Ele foi um dos fundadores. Ele trabalhava com o Dr. Carlos Magalhães, quando fundou a APAI aqui. Então, eu estava sempre nesse meio. Na infância, entrei na juventude, não tinha noção do que eu queria fazer, prestei vestibular para Direito. Poderia ser minha colega. 4 períodos de Direito, fiz 4 períodos de Direito e eu vi que eu não me identificava ali. Então ali parei, fiz os 4 períodos, assim, não posso prosseguir. Não é comigo o direito, eu acho que a pessoa tem que ter vocação. Gostava do curso, um curso maravilhoso, mas eu não me via atuando. Então, assim, não vou fazer um curso. E aí, eu comecei a trabalhar na Faculdade Redentor na época. E na época, a Cláudia Boechat, ela chamou os funcionários, perguntou quem queria fazer vestibular. Eu trabalhava na biblioteca na época. E eu escolhi outra coisa. Aí, na véspera, eu escolhi fonoaudiologia. Eu falei assim, eu vou tentar, porque... Seu pai já estava? Meu pai já é fonoaudiólogo, então quem sabe aí também eu vou conhecer um pouco, até porque na minha casa a gente não falava sobre o assunto. Ele chegava muito tarde, saía muito cedo, então eu não tinha essa vivência da fonoaudiologia. Eu tinha vivência no trabalho dele. Ele trabalha muito, sai de casa às 7 horas, volta 9h30 da noite, então eu não queria aquilo. Mas aí eu resolvi fazer. E eu resolvi fazer e aqui estou. Estou. Falei assim, se eu não gostar também vou parar, porque a gente tem que ter uma determinação. E eu fui até o final do curso, deu tudo certo, graças a Deus. Depois eu fui para Juiz de Fora, fazer alguns cursos. E fiquei naquela ida e vinda e abri o consultório. Aí minha vida começou. Dentro da fonoaudiologia. Foi muito bacana. Né? É bom quando a gente encontra um caminho assim. Eu aprendo todos os dias com a fonoaudiologia. Mas a vida todos os dias. A fonoaudiologia é uma profissão muito especial. Imagino. É uma profissão muito especial. Eu vejo porque assim, eu sempre fui de humanas, né? Direito, história. Então, eu vejo quando as pessoas vêm aqui e falam de suas profissões, né, na fono principalmente. É vocacionado, né? É uma coisa que é um trabalho, né, que você está lidando ali. A gente, igual eu lido com a vida também, mas de um aspecto da vida. Não, e ali você lida com aquela formação. Exatamente. Que é uma coisa muito mais complexa. E o que te levou a trabalhar especificamente? Porque a fono, eu sei que ela tem um leque de opções. Muito grande, muitas especialidades, né? Tem trabalho, né? Sim. E por que neurodivergência? Então, quando eu formei, logo em seguida eu abri um consultório e eu comecei a receber pacientes de motricidade orofacial. Então, naquela época, o auge era a fonoaudiologia dentro da motricidade orofacial, para trabalhar com a parte odontológica, parceria
o dentista e tudo. O que aconteceu? Começou a chegar pacientes para mim neurodivergente, eu falava assim, gente, o que eu vou fazer? Uhum. E ali eu recebi aquele paciente, vou fazer um curso. Vou fazer agora mais um curso. Não, vou tentar, vamos ver. Só que a motricidade orofacial, ela está em tudo, né? Então, você trabalhando com neurodivergente ou não, você vai atuar pro resto da sua vida. E eu queria só aquilo, eu queria só aquela especialidade. Aí eu entrei na área da linguagem, quando eu vi já estava dentro da área da linguagem, da área da comunicação, quando eu vi já estava envolvida com crianças, cuidando de crianças, fazendo a fonoaudiologia educacional, fazendo a fonoaudiologia clínica, e quando eu me vi, eu já estava super envolvida nessa área. E ali eu fui interessando. E hoje eu tenho 18 anos de formado, eu acho que eu tenho que aprender muito ainda, muita coisa para aprender. Que bom. Mas eu tentei fazer sempre os cursos direcionados para a área da comunicação relacionada ao comportamento. Então, cheguei no neurodivergente. Não foi um Que é a base. caminho, né? Foi um caminho, não é de um dia para o outro. Hoje você formar, um fonoaudiólogo formar e trabalhar com neurodivergente, ele vai ter muitas barreiras. Muitas barreiras, né? Porque além... Porque requer muito conhecimento eu vejo prévio, assim, né? eu aproveito para dar uma alfinetada, porque também aqui a gente viu de algumas alfinetadas. Eu vejo que muitos profissionais hoje, estudantes, eles estão enxergando um mercado promissor. Sim. Nas clínicas, Sim. Então, necessidade, contratação. Aí o que acontece? Eles estão optando por fazer essa graduação, ou de TO, fono, visando um mercado mais receptivo. Então, não necessariamente é aquele profissional que está buscando porque é uma coisa que gosta. Às vezes está buscando só porque... Por uma oportunidade. Uma oportunidade. Como que você enxerga isso? Olha... Como tudo na vida é moda, hoje o autismo, a gente se fala muito em autismo, mas a gente tem que ver as outras comorbidades, né? Vai passar. Esse profissional ali, ele vai ter muitos desafios, sabe? Por conta dessa questão mesmo, porque hoje você trabalhar com neurodivergente é um desafio e te requer muito estudo. Você saber que você vai fechar a sua clínica, mas o seu final de semana já está comprometido, entendeu? Então, assim, tem que ter muita dedicação. Porque às vezes a pessoa vai achando que é um curso... é um curso, você vai estudar, fazer as provas, passar e vai começar a trabalhar. Mas não é só isso. Então, se você vai pensando que vai ser, vamos dizer assim, maravilha, né? E sem só... porque o TO hoje está ganhando muito bem, então eu vou fazer... Porque aí eu vou começar a trabalhar o inicial, tem o negócio do inicial, né? Salário inicial de X. Então a pessoa às vezes não sabe o trabalho que tem, o depois. Sim, o depois. Porque a questão depois, o atendimento é ali. É justamente o lidar. É o seu horário de funcionamento. E é o lidar com essas vidas, exatamente, né? Porque você não está lidando só com aquela... Você está planejando o desenvolvimento daquela pessoa, então isso aí é uma responsabilidade muito grande. E o que vai ser determinante para que ela seja funcional no futuro. Exatamente. Habilidades muito importantes. É muito importante mesmo, e é algo assim para se pensar. Exato. E pensar muito. Pensar muito. Agora a gente falando da clínica, falando um pouquinho da clínica, né? Que é a clínica de neuroterapias. É um nome diferente, todo mundo usa assim, multidisciplinariedade, mas você botou neuroterapias. Neuroterapias interdisciplinar. E por que esse nome? O que ele engloba, o que ele traz? Sim. O CEF, Centro Especializado de Fonoaudiologia, quando ele foi criado, era CEF, Centro Especializado de Fonoaudiologia. E eu, na época, eu estava fazendo várias pós-graduações na época, eu comecei a chamar profissionais para poder trabalhar ali comigo. E ali o nome passou a não ter mais sentido, porque não era mais só fonoaudiólogo. Eu tinha ali especialistas ali comigo e eu precisava de dar uma cara nova. Só que o foco desde a fundação do CEF foi trabalhar com a área neurológica, tanto de habilitação quanto de reabilitação. E aí veio esse nome grande, neuroterapias, porque a gente envolve neurocomportamento, neuroaprendizagem, aí colocamos neuroterapias. Mais abrangente e interdisciplinar, porque todos os profissionais que estão ali, as suas formações têm que estar alinhados
com aquele perfil da clínica. Porque às vezes você tem um fonoaudiólogo que tem um curso de voz e quer trabalhar com autismo. Então, ali, não tem como acontecer isso. Ali, todas as formações têm que ser condizentes com aquele perfil e com a nossa ciência que a gente trabalha, que é a análise do comportamento. Né? Sim. Que é a base. É a base. Eu queria falar um pouquinho sobre a avaliação multidisciplinar. Sim. Porque a gente ouve, hoje, a palavra multidisciplinar, né? A gente ouve muito, quem está nesse universo que a gente chama, né, do planeta neurodiversidade, a gente ouve muito falar do multidisciplinar, porque tem que ser multidisciplinar, porque ataca todas as áreas necessárias para o desenvolvimento. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente do que é na prática essa avaliação multidisciplinar. Essa avaliação, eu vou falar no caso da clínica SEV. Hoje nós trabalhamos, como eu falei, com a área interdisciplinar. Então, as nossas formações, as nossas metodologias, que são trabalhadas baseadas junto com a ciência ABA, nós temos que ter um alinhamento ali. E essa avaliação, como que ela acontece? Existe avaliações de rastreio, que é de domínio público, que qualquer especialista pode fazer, um neuropsicólogo, um neurofonoaudiólogo, um psicomotricista, e existem aquelas avaliações específicas, que a pessoa tem que ter autorização para fazer, ela tem que ter um curso. Essas avaliações, ela vem nomeada com o CPF da pessoa, então assim, é uma coisa muito exigente, que demora muitos atendimentos, né? Você, às vezes, você não faz nem por 2 meses, dependendo da avaliação que você vai aplicar. E essa avaliação, conforme você vai aplicando, você pode descobrir e descobrindo alterações ali que te proporciona levar para aquele paciente outras avaliações para ajudar um diagnóstico. Então, essa avaliação de domínio público, que é de rastreio, alguns especialistas podem fazer, e essa que a gente chama de domínio público, e essa outra que é mais específica, é somente mesmo que tem a formação de análise do comportamento, ou que tem uma formação específica de uma avaliação em ABA, como uma avaliação de waveforms, de UVB-MAP, entendeu? Geralmente tem que ser, não pode ser um aplicador em ABA, tem que ser um pós-graduado em ABA, ou que já esteja mestrando, né? Existe uma série de... O Brasil hoje ele não tem muito assim regulamentação quanto a essas avaliações, mas eu procuro sempre, lá na clínica, a gente basear o que lá fora pede. Porque o que hoje não pede, amanhã vai pedir. Exato. Então, a gente já está se preparando para isso. Então, essas avaliações, ela acontece dessa forma. E as avaliações específicas, né, Gisele? O psicomotricista, ele vai fazer a avaliação dele, o fonoaudiólogo dele também, independente dessas avaliações que é de domínio comportamental. Né? Entendi. E quais são os profissionais que fazem todos, né? Mas Sim. especificamente no primeiro momento assim, chegou na clínica, a porta de entrada. A porta de entrada. Olha só, a gente tem que pensar o seguinte, existe aquele paciente que ele vai chegar com o diagnóstico, e aquele que não vai chegar com o diagnóstico, com o suspeito. Independente da condição dele, nós vamos avaliar do zero. Por quê? Porque eu preciso de um relatório robusto para mim encaminhar para aquele médico e para que esses planejamentos eles sejam feitos em acordos. Por exemplo, o psicomotricista, ele observou que a criança tem uma hipotonia muscular, por exemplo, global. Eu observei que ela tem uma hipotonia de língua. Tá? Então, isso é uma avaliação específica. Aí, depois eu vou partir para uma avaliação comportamental, que é as avaliações de base. Como que está o marco do desenvolvimento desse paciente, se ele tem comportamento esperado para a idade cronológica, se ele tem comportamento disruptivo, a partir daí eu começo a selecionar essas avaliações. Então, às vezes, o paciente ele pode chegar com um diagnóstico e o outro com o mesmo diagnóstico, mas ele vai ser direcionado para avaliações diferentes. E já aconteceu... É único, né? É individual. E já aconteceu de ter alguma alteração no diagnóstico prévio? Tipo, chegou lá com um diagnóstico com
sei lá, uma Ou alguma comorbidade, É, ser outra. ser outra. Sim. Ou ser mais uma, além daquela. O que mais acontece? Ter mais de uma comorbidade, às vezes 2, 3, entendeu? Isso a gente não pode esperar um ano para a gente poder fechar. A gente, mesmo já realizando os atendimentos, já com aquele planejamento, está de olho se existe uma outra possível. Porque quando você fecha um diagnóstico ali com a equipe, né, e você ali está alinhado com o médico, você continua avaliando aquela criança, porque essa criança tem que receber no mínimo 2 avaliações robustas por ano. Continua depois. Robusta, né? 2 robustas, porque essa criança ela pode desenvolver muito rápido ou demorar mais um pouco, ou perdão. Então a gente precisa de ter essa avaliação robusta, ver o que está dando certo, porque às vezes você faz um planejamento ali e você precisa de refazer aquilo ali. O que eu te falei, o paciente é individualizado, então o trabalho ele é individualizado, então as avaliações pode ser que tenha mudanças ali e que você mude o seu método de trabalhar com esse paciente, então a gente tem que estar sempre com um olhar clínico nessas terapias, né? Por que é tão importante que essa avaliação ela seja feita, ela não seja feita só por um profissional? Isso é importante, tem que ser por várias. Eu tenho que ter um olhar de todas as áreas ali, principalmente quando eu falo de neurodesenvolvimento. Entendeu? Hoje é muito perigoso você passar por um profissional e fechar um diagnóstico. Você precisa de ter várias opiniões, você precisa de ter vários protocolos aplicados, entendeu? Concretizados ali, e pegar opiniões, fazer reuniões, discutir aquele assunto ali, se precisar fazer outras avaliações. Então, hoje, um profissional ele não dá conta de avaliar todas as áreas, até porque tem áreas ali que são muito específicas, como a terapia ocupacional, né? Exato. Você pega um transtorno de processamento sensorial ali, você precisa de mais de um terapeuta ocupacional. Não consegue. A musicoterapia está mais alinhada com a fonoaudiologia, né? Existem algumas áreas que sim, mas tem algumas áreas que são muito específicas. Muito específicas, né? E tem que ter essa troca de experiência, professor. O que acontece quando assim, ela vem já com uma avaliação ela é incompleta? Que tipo de prejuízo que acontece? Olha, quando o paciente ele chega com uma avaliação, a gente refaz, a gente realiza novamente. A gente recebe aquela avaliação, às vezes o próprio paciente que traz avaliações, não só o diagnóstico, mas como avaliações. Nós vamos fazer as nossas. Nós vamos fazer as nossas porque a gente tem que ter muita segurança do que nós vamos trabalhar com o paciente, né, e confirmar aqueles dados ali. E é comum essa, vamos dizer assim, mal interpretado ou mal diagnosticado? O mais comum que você imagina. E como que você lida com isso para poder chegar para a família e falar, olha só, você chegou aqui falando isso, mas não é isso não. Como é que é feito isso? Olha, tem que ter muito jeitinho, tem que ter muito carinho. E você tem que convencer tecnicamente aquela família que precisamos fazer novas avaliações, que precisamos investigar mais. Eu sempre gosto de usar, vamos investigar mais um pouquinho, está um pouquinho precoce, e eu preciso de ter mais informações, aí sempre dá certo. Mas até a gente conversar, ali eu crio uma expectativa ali dos profissionais, né? Cria uma expectativa. Porque assim... Porque nós não podemos comprometer o outro profissional de jeito nenhum. Então nós vamos com todo carinho. É uma questão ética, né? Além de tudo. E uma questão também de que a família ela chega ali, ela depositou a confiança em outro profissional, chegou com uma avaliação, com um diagnóstico, com tudo que ela precisa, né, para poder chegar. E aí você olha e fala, depois que você faz sua avaliação, você pode tanto não corroborar o que está ali, você pode diminuir talvez a carga que está ali, ou aumentar. Sim, exatamente. E a família nessa situação? Como que ela lida com você quando na verdade diminui? Quando diminui? Olha, dificilmente diminui. Geralmente, os pacientes que chegam com o mínimo. E às vezes pode chegar também até com terapias que não está condizente para aquele momento. Isso pode acontecer.
Precisamos de ter um ganho de aprendizagem em algumas áreas, em algumas habilidades que eu tenho que priorizar aquele aprendizado daquele paciente para depois eu entrar em outras áreas. Então, geralmente é o mínimo que chega. O mínimo do mínimo mesmo, entendeu? Só o básico. O básico e aquele básico ali que a gente tem que conversar muito, entendeu? Mas sabe que uma coisa interessante? Hoje em dia está tudo informatizado, né? Uhum. Então, os pais, quando você faz uma avaliação e você vai explicar, os pais sabem se você realmente avaliou ou não. É interessante, porque os pais conhecem seus filhos. Apesar deles não saberem da área técnica, mas eles conhecem os seus filhos. E eles falam, poxa, isso que a profissional está falando realmente. Aí eles começam a ligar aquilo que a gente está explicando. Isso acontece por isso mesmo. E dá tudo certo no final. É impressionante, graças a Deus. Não, que bom. Porque uma avaliação robusta é importante. Porque às vezes você chega praticamente no escuro. Sempre que eu já estive no escuro. Sim. Então você chega com uma comorbidade que você nunca tinha ouvido falar. Uhum. Aí você não sabe como que vai lidar. Porque eu tenho essa sensação. Não tem nada de profissional aqui, não tem nada de nada. Isso aqui De mãe. tô tirando aqui ó, debaixo do braço. A minha percepção é assim. O TEA, por exemplo, que é o com quem eu convivo, Sim. né? Parece que, sabe o que parece? Parece signo do zodíaco. Tem o principal e a comorbidade como se fosse o ascendente, ela que determina qual que é a situação. Aqui em casa, a gente tem o TPS, que é o transtorno de processamento sensorial. Uhum. E ele fala muito mais alto do que qualquer outra particularidade do TEA, por exemplo, né? Do andar na ponta do pé, colalia. Uhum. Não, isso não aparece. O que aparece é o TPS. Sim. Né? A rigidez cognitiva, ela é mais baseada no TPS do que no outro. Sim. Então, às vezes a pessoa chega lá com uma comorbidade X e depois é Y mais Z. Exatamente. E geralmente, Gisele, o que acontece? A maioria dos pacientes que chegam para as especialidades não tem um pedido direcionado para a área comportamental. Uhum. E a área comportamental é o que vai determinar se o paciente vai aprender ou não. Porque eu preciso de tirar alguns comportamentos disruptivos daquele paciente para que, em blocos, ele adquira aprendizagem. Como que, se uma criança ela corre o tempo inteiro, bate a cabeça na parede, um exemplo que eu estou te dando aqui, em que momento que ela vai aprender? Só porque ela te olhou, ela vai aprender? Não. Ela precisa de passar por vários processos para desenvolver. E esses processos, a gente depende da área comportamental. Então, como a gente está falando de comportamento, a gente está falando, né, de toda essa comunicação não verbal, né, de todo esse desenvolvimento, a gente sabe que o comportamento da criança, ela se comunica através de muitas coisas, né? É do brincar, é do falar, do gritar, inclusive, né? Tentando se comunicar. Sim, a tentativa, né? E a frustração quando ela não consegue isso, né? Acaba desencadeando uma crise ou outra. Como que essa avaliação comportamental que você falou aí, como que você faz isso? Essa avaliação? Você fica só observando? Como então, que é feito? Nós temos protocolos, existe a avaliação clínica, que é aquela avaliação que você observa o paciente. E existe aquela avaliação comportamental, que são protocolos que ele vem através de ciência. Então, eu não tenho como criar um protocolo. Eu tenho que ser uma especialista naquele protocolo para mim poder avaliar. Isso é um ponto. E depois, nessa avaliação, eu também vou utilizar reforçadores. Vou precisar da família para me passar como que é a situação desse paciente em ambientes, porque nós aprendemos, e uma das coisas que reforça a gente são ambientes. Quer ver um exemplo? Começa a falar com o mineiro, daqui a pouco você está falando com o mineiro, não é? Meu irmão faz isso. Não é isso? E eu tenho mais dificuldade de espelhar um sotaque, por
exemplo, mas assim, comportamento eu sou capaz. Então. O sotaque não tanto, mas o comportamento. Daqui a pouco você tá vestindo igual, você tá gostando da comida, então o ambiente ele influencia. E o aprendizado também acontece por ambiente. Sim. Precisamos de reforçadores em escolas, em igrejas, se essa criança frequentar, em ambiente de casa e clínica. Então é necessário que há uma ligação. Então quando nós estamos fazendo uma avaliação, a gente tem que buscar todas essas informações. E essas informações é essencial para uma avaliação específica dentro da análise do comportamento. Então a criança ela vai ser modificada a partir do meio e com bons reforçadores. Mas o que vocês observam efetivamente nesse processo? Por exemplo, se ela brinca, se ela fala? Então, essa avaliação do brincar, essa avaliação das habilidades importantes de atenção, concentração, percepção, memória de trabalho, se a troca de turno, por exemplo, eu dei uma atividade para ela aqui, agora eu tirei essa atividade, escondi esse brinquedo, proporciono outro, será que ele vai ter uma mudança no comportamento se eu tirar? Você está entendendo? Então, existem ali avaliações específicas de comportamento, o olhar dela, se ela vai ter expressão condizente com o contexto na avaliação. Então, tudo isso é avaliado também, entendeu? Essa troca de turno ela é muito importante, entendeu? O tempo que a criança responde naquele brincar ali, como que está a linguagem dele, se ele está interagindo, se ele está socializando, isso tudo é importante. São pré-requisitos para uma avaliação comportamental. E a gente sabe, né, que às vezes a mãe já tem uma tendência à superproteção, a fazer vontades. Até que ponto uma educação mais permissiva com relação a um suporte 3, por exemplo, que às vezes a mãe é mais... o menino não pode dar um nervosinho, já vai lá e já faz a vontade dele. Porque a gente sabe, isso na minha percepção também, outra vez estou tirando debaixo do braço, independente de ser neurodivergente ou não, a gente precisa da educação, o limite, a gente precisa chamar atenção. Mas ele não entende? Entende, porque entende o reforço. Sim, entende o reforço. Entende, se você... ele não consegue entender porque... Não, mas ele sabe que se ele subir, vai cair, então ele entende o reforço de não fazer isso. Até onde, às vezes, o comportamento dos pais, da família, com relação a essa criança, atrapalha Atrapalha em tudo, porque vai ficar muito comprometida as terapias e o desenvolvimento dessa criança. Se essa família não for bem orientada, lógico, com todo zelo, com todo carinho, com todo cuidado, ela não entender essa necessidade que a criança, vamos falar da criança, no caso, ela tem limites. Sim. Mesmo a criança sendo neuroatípica, ela tem que ter ali aqueles limites. Sim. Porque até para a gente dar reforçadores de aprendizagem, porque reforçadores é aquilo que você faz várias vezes, entendeu? Nós só vamos conseguir desenvolver criança se tiver um alinhamento de clínica e família. Então, se a criança tem um reforçador dentro da clínica e chega em casa, não tem, o que a criança achou de ruim? A clínica ou a casa? A clínica. Porque a clínica não foi legal com ela, mas a casa ela pode fazer o que ela quer. Então tem que ter um alinhamento ali. Lembra que eu te falei ambiente? Ele vai modificar o ambiente ele modifica o meio. Se nós estamos alinhados ali para aquela aprendizagem ali, a criança vai desenvolver. Se nós não estamos alinhados, cada um falando uma linguagem, essa criança vai ficar parada no desenvolvimento. E outra coisa, comprometimentos vão aparecer. Porque aí pode haver uma cobrança por parte dos pais, porque ela vê que a terapia não está surtindo o efeito, que eles gostam de imediatismo, né? Mas muito se deve a esse comportamento da família com relação a essa criança. E como é que você lida com isso? Como que você chega e fala assim, mãe, ele não faz isso porque você deixa isso? Como que faz? É porque eu não ia saber lidar. Eu vou te falar uma coisa assim, sabe? Uma coisa assim, uma coisa que é fato. Quando a criança ela é diagnosticada em uma clínica e que a família ainda está naquele luto, essa família vai trocar de clínica.
entendeu? Não tem jeito. Porque aquela clínica ali que deu, se a família não estiver preparada ou se a família não tiver aquela aceitação, ela vai trocar de clínica e ela vai tentar que a outra clínica entenda ela, não, é o meu filho, eu vou super proteger o meu filho, eu vou ajudar o meu filho, eu vou brigar pelos direitos do meu filho, só que aí você está atrasando ali o desenvolvimento, que ele é importante. Então, a família precisa de ter, a família e principalmente a clínica, muito zelo para ajudar. Pode ser também que a família recuse essas informações, né, que tem que ser dado, não tem como não passar, tá? E aí se recusar, aí a gente precisa de abrir mão, porque a gente não pode brincar de trabalhar, a gente tem que trazer resultados. E esse resultado é o que vai fazer o diferencial. Então, da mesma forma que a família escolhe a clínica, se a clínica também vê que não está condizente ali, não está tendo ali uma troca, uma ajuda, a clínica ela pode abrir mão sim, desse paciente, dessa família. É porque a gente que lida diretamente com famílias, com pessoas, com situações íntimas, né? Sim. Porque o desenvolvimento de uma criança é uma coisa de foro íntimo da família e você acaba entrando nessa dinâmica. Então, eu enquanto profissional, às vezes eu preciso chegar e falar, olha, é necessário. Está acontecendo isso porque você está fazendo isso. E é difícil para mim, né, nesse momento, ter que falar assim, olha, infelizmente você tá culpada, né? Aí eu fico imaginando para você, né, os profissionais da clínica, por exemplo, de chegar para essa família e falar, olha, não tá dando, porque ele quer fazer aquilo que ele faz na sua casa. Você tem coisa que precisa ser dita, mas no final dos contos, mesmo com jeito, você vai ser invasiva para dizer. De uma certa forma sim, Gisele, mas é uma coisa que a gente não tem como fugir. Porque o que é o aprendizado com um paciente neuroatípico? São reforçadores, é aquilo que vocês ensinando, reforçando comportamentos. E se isso acontece só em um local, se você, vamos supor, se o seu filho faz 5 horas de terapia por dia, mas quanto tempo vai ficar com a família? Quando chegar a família não está alinhada com você, você perdeu as 5 horas. Então, é uma responsabilidade muito grande da gente ter medo de falar, a gente tem que falar. E outra coisa, e quando a criança não desenvolve, até quando a criança chega desregulada, às vezes a gente tem que ir buscando por que houve aquela desregulação, como que foi em casa, se deu tudo certo, se ela entendeu, se a família entendeu as orientações, porque a criança não vai desenvolver se a gente não tiver um alinhamento. E às vezes essa família vai parar, pode ser que ela pare, pode ser que ela troque de clínica, isso aí é direito dela se isso acontecer, mas é uma responsabilidade que nós profissionais temos que passar, porque a gente quer o melhor para essa criança. Sabe o que eu gosto muito? Quando eu encontro os meus pacientes que já são formados e já são adultos e outros estão prestando vestibular, também são neuroatípicos, eu fico tão feliz em saber que eu fiz parte de um pedacinho daquela história. Então, se eu não falasse, esse paciente poderia não chegar onde chegou. Então, essa troca ela é importante. Já aconteceu de alguém desistir do tratamento? Já. Mesmo com a criança bem... Já. De falar, não está resolvendo você nada, você sabe o que não desenvolve a criança? Criança com várias clínicas. Por quê? Se eu trabalho com uma ciência, o outro não trabalha, o outro trabalha de outra forma, que reforçador que essa criança tem? Nenhum. Essa criança, a quem que ela vai se submeter? A quem? Olha, você é advogado, você tem 3 advogados lá com você, vocês trabalham mais? Não trabalham. Não, cada um de um jeito. Então, assim é a criança. A criança também, ela observa, ela sente aquilo que a gente passa para ela. E como é que fica a cabeça dessa criança? Uma hora está aqui, uma hora está ali. Então, estar em um local é muito importante. Agora, também existe a sobrecarga terapêutica, que isso aí também a gente tem que ficar ligado. Tem crianças que também não precisam de uma certa quantidade de terapia ali, que há uma sobrecarga e também há uma dificuldade muito grande no desenvolvimento. Porque tem esse mito, às vezes, das famílias de achar que a quantidade é que vai ajudar. É isso aí. Aí como você lida com isso? Porque eu acredito
que estejam, lógico, acho que o Outcast também está contribuindo para isso, de ter essa conscientização de que não é a quantidade. Não é a quantidade. Então, é o que você oferta, é a sua qualidade de serviço. Entendeu? Hoje a criança ela pode fazer 4 vezes na semana de fonoaudiologia e daqui 2 anos fazer 2 vezes de fonoaudiologia. E o momento que nós precisamos priorizar essa questão da neuroplasticidade, é o tempo de terapia dela ali. A criança desenvolveu, está bacana, dá para reduzir, nós vamos reduzir. Não dá ainda, nós não vamos reduzir até que a gente consiga uma melhora significativa dentro do tratamento. Porque tem essa expectativa da família, porque às vezes é um suporte 3. Aí ela fica querendo que ele vá para 1. Como que, aí fica assim, vamos fazer mais terapias. Como é que fica essa expectativa? Como que vocês lidam com isso? Então, deixa eu te falar, quando a criança ela está em um local só, é mais tranquilo de você orientar. Agora, quando a família recebe muitas orientações, a cabeça da família, principalmente da mãe, ela não sabe o que pensar, ela não sabe o que fazer. Então, um dia ela está bem, ela te ouve, outro dia ela não vai te ouvir, outro dia ela vai vir para terapia, outro dia ela não vai vir. Entendeu? A criança vai chegar desregulada, a criança que está em vários locais, então isso é muito complicado. E aí vem a questão da redução, né? Nível 3 para nível 1. Nível 3 é nível 3, né? E a gente tem que pensar que a gente vai trabalhar dentro do suporte 3, do que a gente consegue desenvolver. Se existe terapia, porque a criança tem condições de desenvolver, principalmente quando ela chega em idade precoce. Mas vai depender de uma série de fatores, se essas comorbidades aí estão influenciando muito. Geralmente essas comorbidades são piores que o autismo, né? Não é? Principalmente o transtorno de processamento sensorial, dependendo do que é dentro do transtorno, nossa, a área comportamental ali tem que ser intensiva. Intensivo o tratamento. Porque assim, eu vejo que as mães, o que elas querem é isso. Sim. Né? Elas querem que no futuro... Aí até tinha uma comentando, porque não sei quem era nível 3 quando tinha tal idade, mas foi ficando mais velho, foi para 2, agora está praticamente 1. É possível isso? Eu ainda não conheci nenhum caso. Eu ainda não conheci nenhum caso. Pelo que eu entendi, a maturidade foi fazendo com que a pessoa... A maturidade neurológica? Não sei, eu entendi. Porque, olha só, veja bem. Ficou mais velho, é o suporte, nível 3 a gente fala que já é o suporte 3, né? Quando chega ao nível 3, essa criança, geralmente ela tem uma deficiência intelectual, tá? E nível 3, você não vai achar uma deficiência intelectual ali leve, você vai achar pelo menos uma deficiência intelectual moderada. Lógico que tem que ter avaliação, pode ser que não aconteça, mas a grande maioria tem. Então a gente tem que pensar o seguinte, a gente não tem só o autismo, a gente tem ali situações ali a nível cerebral muito importante. O nosso cérebro ele é dividido em mapa. A gente tem ali a área da linguagem, a área do comportamento, a área emocional, a área do pensamento, tudo ali a gente precisa de ver, entendeu? Então é muita coisa para se trabalhar e a gente conseguir dentro dessa época aí de maturação neurológica, a gente diminuir esse paciente. Não é meu paciente, não posso falar. Mas nível de suporte 3, a gente consegue socializar? Pode ser que a gente consiga sim, claro, a gente pode conseguir bons resultados, mas a gente tem que lembrar que vai existir várias comorbidades associadas. Não existe nível 3 de suporte sem uma comorbidade aí significativa, entendeu? Mas que os resultados são bons quando você faz um bom trabalho, entendeu? É gratificante. É gratificante, é nítido, né? Você sabia que a criança consegue depois vestir a roupa, já pronuncia. Falar, exatamente. Muitos desenvolvem, entendeu? Às vezes uma fala robotizada, vai depender, né, de cada caso ao caso. É muita coisa aí. Se a gente entrar nesse assunto de nível de suporte 3, aí é uma escada misteriosa. É um sobe e desce. Porque eu entendo que seja um anseio, né? Sim. Uma mãe assim, que vive, né? Nível 3,
que não é fácil, a gente sabe que desfraude, toda essa parte de linguagem muito comprometida. Sim, é a preocupação que ela tem de que no futuro, né, Uhum. ela não esteja e acaba a preocupação de, e agora, ele vai ficar sozinho e quem vai cuidar? Porque assim, ela se dedica ali naquele momento para cuidar, para conter as crises. Sim, e tudo mais. Mas ela pensa no futuro. Sim. Então ela acha que com o desenvolvimento físico, Sim. né, ele acabe... Pois é, mas às vezes o desenvolvimento mental ali ele não está compatível com a idade cronológica, né? Então isso aí é algo que tem que ser avaliado. Cada caso é um caso, então assim, eu estou falando o espectro amplo, ele né? é muito amplo. Mas a idade cronológica geralmente ela não está compatível. Voltando a falar, falando que a gente dando continuidade a isso, cada um é um, né? A gente vai falar um pouquinho de neurodivergência e individualidades, né? Aqui no Outcast a gente sabe que nenhum autista é igual ao outro, né? A gente sabe que o pessoal fala do espectro. Estava até lendo esses dias e vi também, assisti um vídeo que tem uma, não vou me recordar o nome agora, mas uma das neurocientistas que criaram essa expressão espectro, que hoje ela já repensa se todo mundo deveria ter entrado nessa... Eu vi. Sim, é por conta de diagnósticos ali que entrou ali no espectro, mas poderia ser outro diagnóstico. Sim. E, entendeu? Às vezes é uma deficiência intelectual, mas o laudo é de autismo, né? E hoje o autismo ele está muito em alta, então o nível de laudos de autismo ele é muito grande, mas é o que eu te falei, uma avaliação robusta ela vai determinar a vida do paciente. Porque a gente vai alinhar ali as terapias do que ele precisa. Porque um laudo eu acho determinante, né? Um laudo é determinante. Os diagnósticos saindo cada vez mais cedo. Sim. Você acha que isso é prejudicial? Porque às vezes a criança com um ano e meio, ela ainda nem tem tanta... ela não tem tanto espaço para poder definir as suas outras habilidades, para poder você já fechar um diagnóstico. Sim. Gisele, independente dessa criança ter ou não o diagnóstico, se ela tem um atraso, ela tem que entrar para uma estimulação. Entendeu? Independente. Exatamente, independente. Ela vai entrar para essa estimulação e ela vai ser acompanhada, pelo menos com básico. Fono, né? Às vezes se precisar de terapia ocupacional, aí essa criança, se ela tiver um atraso, uma psicomotricidade, dependendo do atraso, tá? Isso aí não é receita de bolo. E aí, ali, aqueles profissionais, ele vai olhando. Aí o profissional observou que existem outras alterações comportamental, aí já começa uma investigação aí até sair. Mas hoje o médico, ele fechar um diagnóstico sem ouvir a equipe também é muito perigoso. E a gente espera que isso não aconteça. Porque às vezes acontece, né? No meu caso, que não no meu caso, por exemplo, apesar da nossa saga, né, com vários profissionais, mas a neuropediatra, ela fechou o diagnóstico dele com base só no relatório da escola. Ela fez umas perguntas para ele respondeu. Ela ficou meio assim, pediu a avaliação da escola. Quando veio a avaliação da escola, ela falou, olha, é isso. Ela não chegou a fazer todos os testes, ela não fez todas as... porque a avaliação de escola não é avaliação técnica. Não, né? Então foi a avaliação... precisa de ouvir os profissionais da área. É importante, tá? A avaliação da escola, ela faz parte a gente recebe, porque a gente precisa de ouvir a escola, mas ela não é uma avaliação técnica. Eu cheguei com o laudo, né, para terapia, e lógico, os profissionais falam, não, é isso mesmo, mas depois, eu cheguei já pronta lá. Já pronta, e já começou, é isso mesmo? Aliás, antes eu já tinha começado, né, porque quando ele começou a apresentar a dificuldade na alimentação, aí ficou naquela coisa inicial do, e agora eu levei o médico falou que ele ia, quando ele ficasse mais velho, ele voltaria a comer normalmente, que era uma fase, mas aí ele teve um
que me passou assim, olha, leva pro psicólogo, né? Aí eu levei pro psicólogo, veio pra nutricionista. Aí a nutricionista, ela fez um trabalho com ele de, não de seletividade, mas de reintrodução alimentar. Então ela começou a trabalhar com ele, reintroduzindo os alimentos. Sim. Então não foi objetivo ali de seletividade. Então ela foi tratando antes do diagnóstico. Então assim, ele não ficou sem tratamento. A gente olhando para o tempo e falou, olha, o que será? Não, ele recebeu atendimento. Mas assim, o pós-laudo que foi direcionado. Aí no direcionamento ele vem sendo avaliado. Eu levo ele no neuro de 3 em 3 meses e se confirmou. Mas ele não teve essa... E outra coisa, quando o paciente ele está em tratamento, ali os pais recebem, né? Os pais podem pegar mensalmente, tá? Quando é um neurodivergente, ou ele pode pegar de 6 meses ali um gráfico do desenvolvimento da criança, nas áreas que a gente precisa de estimular. A gente fala de 4 objetivos nas áreas comportamentais. 4 objetivos. Então a gente separa os mais importantes e nós vamos trabalhar durante um tempo aqueles objetivos que são os essenciais. A criança superou aqueles objetivos, nós vamos trabalhar mais 4 objetivos, mas toda a equipe reforçando aquele comportamento. Se a equipe não reforçar o comportamento, ou não utilizar, não estiver alinhado com essa base comportamental, fazer uma terapia, tentar introduzir uma terapia que a criança não está preparada, essa criança não pode ter uma pior. Então a família tem que ter essas informações, fica sempre na clínica esses documentos, as crianças têm pasta lá, não precisa de ver de um ano atrás, a gente tem como mostrar de 6 meses atrás, para que a família ela consiga acompanhar. E ali, a partir daqueles relatórios, ali daqueles gráficos, a família, nossa, então eu vou dar continuidade em casa. E funciona muito. Muito bem. Até o que eu ia te perguntar agora, qual é a terapia? Como é que vocês fazem? Faz a avaliação multidisciplinar, aí vem a pergunta, né, que os pais fazem. Qual terapia que meu filho vai fazer? Não, aí a clínica ela vai dar um feedback, vai devolver para o médico aquele pedido de avaliação, certo? Se aquela criança já tem diagnóstico, aí que você tem que devolver mesmo. Porque o diagnóstico ali, a gente conversou aqui, não é receita de bolo, então cada criança precisa de uma coisa. E aí você vai fazer aquela devolutiva ali, o médico vai avaliar o seu relatório da equipe interdisciplinar, e ali vai ser determinante. Se ele vai aumentar as terapias, se ele pode colocar uma técnica, entendeu? Mais técnica, sem análise de comportamento não funciona também, neurodivergente, a maioria porque tem alteração comportamental, não todos, claro, tem exceções. E aí a gente começa a trabalhar. E é muito bacana, porque quando você faz o próximo relatório, que ele vai voltar para o médico, é uma delícia. Por quê? Porque a gente fica apertada, a gente tem que demonstrar, a gente fica apertada. Isso é muito gostoso. Olha, tá chegando, porque a gente controla, né? A gente tem que ter esse controle para avisar a família. Você tem que ir lá, como é que tá a medicação. Tem casos, gente, que nem precisa, não é medicação, tem casos de terapia. E tem casos que é terapia e medicação, cada caso é um caso. E olha, tá na época. E aí você, profissional, como é que tá, entendeu? Como é que tá esse desenvolvimento? O médico vai ler o seu relatório, uma pressãozinha ali, né? E aí é gostoso, porque tem aquela troca, aqueles estudos ele vai intensificando, na época que a gente vai lembrando a família que tem que retornar. Tem famílias que às vezes vai 1 ano, mas eu gosto muito que volta com 6 meses. 6 meses, eu acho que dá uma... E aí tudo acontece, né? Tudo acontece. E o médico, ele conhece a equipe por relatório. Ele vai conhecer ali se a equipe está trabalhando pelo relatório de... E existe um pacote padrão de terapia? Não. Não pode faltar na nossa receita aqui. Não existe. 3 vezes. Da semana 2 vezes, 1 vez. Ou a terapia tem que fazer isso. Pode ter coincidência, né? Claro, de laudos, né? De chegar, mas não existe. E de 6 meses pode ser modificado, tá? Pode ser. Aí só quando a criança realmente não tem como voltar em 6 meses, né? E aí a gente fala assim, às vezes precisa até de mais, mas vamos manter isso aí
É porque vamos trabalhar mais um pouco para a gente poder dar uma outra devolutiva. Aí a gente espera 8 meses, 7 meses. O que então. acontece depois dessa avaliação que vocês fizeram? E Planejamento, o planejamento, planejamento, intervenção. Aí começou a fazer terapia, e daí a 6 meses fala assim, olha, não é nada disso. Não tem como. Os relatórios, eles não mentem. Não. Os relatórios são documentos. Eu hoje, se eu fosse pai de uma criança em tratamento, eu guardaria todos que a clínica devolvesse, a devolutiva. Uhum. Porque ali está o histórico da criança, da vida, daquele tempo que ela esteve ali. Então, aquilo ali é para guardar, entendeu? É para guardar. Até porque a família vai saber se a criança está desenvolvendo ou não, está vendo o relatório. Mas tem casos, por exemplo, fez a minha avaliação e para mim ficou a psicopedagogia, terapia ocupacional, aí ficou, sei lá, a terapia alimentar e a pedagógica. Vou botar. Mas aí eu comecei a fazer. Logo depois, na reavaliação, vamos dizer assim, surgiu que eu preciso de mais uma terapia. Acontece? Acontece. Aqueles relatórios ali, às vezes a gente não vai nem indicar. Às vezes a gente até coloca ali, né, uma indicação e justificando. Porque se você está indicando, a equipe está indicando que coloque mais terapias ou mais especialidades, você tem que justificar. Você tem que ser ali muito fundamentada. Mas, às vezes, a gente nem coloca aquela indicação, a gente só coloca a vida da criança. Aí o médico é certo que ele vai colocar. E ele vai fazer, vai perguntar várias vezes, que isso é muito bacana. Tá assim? Tá assim? Aí a mãe vai dando aquelas informações, aí já passa. Pode ser que aumente sim, né? Porque eu te falei que às vezes a criança vai iniciar com algumas terapias e ali ela vai continuar no processo de avaliação, porque essa avaliação ela vai acontecer clinicamente todos os dias. E como é que vocês lidam lá com aquela mãe ou pai ou cuidador que vocês fazem aquela anamnese e ela não fala a verdade? Porque na verdade ela não quer falar. Ela fala assim, não vou falar que ele não sabe segurar o garfo. Eu não vou falar que ele... Não, ela minimiza, não consegue enxergar a realidade. Do tipo, ele é verbal. Não, mas ele fala algumas palavras. Aí você fica... Sabe aquela que é mais a vontade dela de ser verdade do que a verdade propriamente dita da situação. Sim. Como que é feito isso? Eu vou te contar o segredo. Todas as especialidades têm que fazer a anamnese e elas não batem. Porque as mães assinam as anamneses, né? E quando a gente vai comparar, não batem. Gente, não bateu, então vamos intensificar aqui, ficar de olho nessa informação aqui. Vamos avaliar com muita cautela, porque não tá encaixando. Porque às vezes não é nem culpa nossa, por exemplo. Às vezes ela nem percebeu se ele faz ou se ele faz uma tipo situação. Assim, a minha filha, quando ela tinha 2 aninhos, ela já falava, mas só eu entendi o que ela falava. Então ela fala tudo. Não, ela não fala tudo, ela fala o que eu entendo. Então, se eu chegasse numa anamnese, eu falaria. Ela fala, não, tem um vocabulário muito bom, eu entendo tudo que ela diz, mas eu... Pra você, exatamente. Então, mas ele não é propriamente uma mentira, porque pra mim é a realidade. E aí, quando a pessoa faz uma anamnese, e vão respondendo aquelas perguntas lá, eu sei que eu já fiz várias. Aí ela vai perguntando, tem coisas que eu falo ali, que depois eu falo assim, gente, será que é isso mesmo ou é a minha percepção? É a mesma situação de que eu achava que meu filho era um prefeito, e na verdade ele até é, mas ele não aguenta ficar muito tempo. Então, a gente tem essa percepção do como é as pessoas. Sim. Quando eu li a avaliação dele da escola, eu falei, gente, mas essa criança não é a mesma pessoa. Acontece. Não é a mesma pessoa, porque é diferente da pessoa que eu tenho aqui. Então ele chega lá e vai falar, ele é muito comunicativo. Mas ele não é comunicativo lá fora, ele é comunicativo aqui em casa. Aqui ele não para de falar, lá na escola ele é mais tímido. E você não tem como saber como é na escola, por isso que é tão importante, o o relatório da escola.
Mas ao mesmo tempo você fica assim, não, será que isso aqui, essa processão está errada? Mas eu acho assim, tão importante quanto o relatório também é uma troca na escola com a clínica. Isso é tão importante, entendeu? Isso é uma coisa que a gente tem que dar muito valor. E como é que vocês fazem isso lá? Porque assim, eu já perguntei isso para algumas pessoas, como que é feito essa comunicação, né? Entre o profissional terapêutico e a escola. Ah, a gente manda só o relatório, mas não tem uma visita. Então, alguns casos nós visitamos. E alguns casos nós fazemos reunião através de MET, entendeu? Por quê? Porque às vezes o horário do profissional ali não está batendo aí. O meu tempo para ir para lá, o de outro profissional ali, a gente está perdendo um atendimento, uma orientação à família. Então a gente fazendo ali, a gente ligou o computador ali e funciona muito bem. Nossa, isso é funciona muito bem. Mas a nossa região ainda aqui, quando a gente fala assim, precisamos visitar uma escola, parece que a gente está aqui para somar. Né? A clínica não vai fiscalizar nenhuma escola, a intenção é trabalhar em conjunto. A gente dá umas dicas, a gente permite, olha, traz pra gente a dificuldade para a gente fazer juntos, porque nós somos uma equipe. A escola, a clínica e a família é uma equipe. A gente sempre tem que pensar assim. Por quê? Porque é através desse movimento que o paciente vai desenvolver. Agora, quando a escola ela é mais fechada, ela é menos receptiva, a gente tem mais dificuldade, entendeu? De ter essa e aí fica bem complicado porque a gente não consegue ter aquela troca. Então eu fico com a informação da família, né? E a acessibilidade da clínica e escola ela é fundamental, até para a família ficar segura também. Sim, porque você, né, para você saber. A gente conversa sobre mediação, né? Então eu acho que um dos medos é essa questão também, mas nós estamos para alinhar. Porque na verdade seria muito interessante uma reunião via Meet mesmo. Sim, vocês, né, a equipe multidisciplinar, a mediadora, a professora, e vocês fazem a troca ali. Isso é perfeito. Perfeito. Isso é perfeito. Mas existe resistência ainda. Em alguns casos existe. Principalmente se, por exemplo, se for uma notícia de suporte 3, a escola tem resistência. De dar mais informações, né? Mas não é todos os casos, tá? Não, claro, a gente sabe que ela tá entendeu? E aí aquelas informações que ela passa ali pra gente ter uma troca mesmo. Porque às vezes está ofertando uma atividade para criança que ela não está preparada ainda, que a neuroaprendizagem dela não vai acontecer naquele momento, que vai demorar um pouco. E às vezes a família compra aquele material da escola ali, paga R$2.500, R$3.000 o material que não vai usar no fundo. Que precisamos de adaptar várias coisas. Então, eu acho que a gente trabalhando abertamente... Porque não tem, né? Um material adaptado? Não tem um material adaptado, mas quando nós fazemos uma devolutiva, a gente sempre entrega ali as dificuldades da criança. Aí a gente fica aberto, olha, as dificuldades da criança é essa daqui, tá? A nível cerebral é essa daqui, então você vai estimular dentro da sua área escolar dessa forma. Eu sempre falo sobre o reforçador com os professores, né, pedagogos. Sempre utilizar o reforçador, porque o reforçador é o que é, Sim. Atividade. Entendeu? A criança vai aprender por repetição. Então, se a criança hoje ela não sabe segurar no lápis, então não adianta você querer colocar a criança para escrever, ela não sabe segurar no lápis. Vamos primeiro trabalhar segurar o lápis. Aprendeu essa fase, nós vamos passar para a próxima fase. Entendeu? E às vezes vai entrar atividades com massinha, que as outras crianças não vão estar mais nesse nível, mas você precisa trabalhar habilidades para esse desenvolvimento. É complexo, não é? É muito complexo. É complexo. O tal do comando, que chama comando simples e comando complexo, é muito complexo. É muito complexo. Fala com uma criança, coloca água, guarda a jarra, chama o seu pai. Se você der vários comandos, ela não vai fazer nenhum, porque ela não sabe colocar água, como é que ela vai fazer os outros? Então tudo é por etapa. O desenvolvimento ele é etapa. É que a gente fala que é aquele passinho, né? Às vezes o que a gente faz de forma automática precisa ser trabalhado exatamente. em outra pessoa.
Quais são os erros mais comuns que as famílias cometem quando estão começando, que elas cometem quando estão começando a jornada a jornada terapêutica? Pegar informações na internet de fontes não seguras. Houve muita coisa, assisti muita coisa. A internet hoje, né? vou te falar, ela é muito boa, mas ela deixa a desejar em muitos aspectos, né? Isso aí eu acho que é difícil, até você convencer, né? Às vezes é mais fácil acreditar no outro que está na tela do que no profissional. Porque às que tá na sua vezes frente. o que ela pesquisou tem mais a ver com o que ela quer que seja. Pode ser. Não é isso? Pode acontecer. Mas assim, isso não é julgamento, não. Isso, Não, isso sim, é uma coisa nossa. É uma observação, né? Ué. Isso é do ser humano. É igual a inteligência artificial. A gente fala, teve até aquela trendzinha que falou assim, ai, você me conhece. Eles só falam o que você quer ouvir. Se você se você faz uma pergunta lá, ele te responde. Você fala assim, mas e se isso? Aí, não, eu equivoquei. É o que você quer ouvir. É verdade. Então fica aquela coisa do procurou na internet, porque eu sou dessas, que eu olho na internet. É igual o exame, eu pego o exame e falo assim, gente, o que é isso aqui? Aí eu vou lá. Deixa eu ver. É aquele resultado, ele está generalizado na internet. Ai, meu Deus. Eu tô morrendo. Mas o ser humano, ele é uma caixinha de surpresa, A né? gente teve essa oportunidade de informação. E aí você fala, não, agora eu vou ver no Google. Uma vez eu fui ver, eu tinha recebido um exame, aí tinha uma expressão lá, que eu falei, gente, o que é isso? Eu fui, botei lá, aí a resposta do Google, células cancerígenas. Eu, meu Deus! É complicado. Não é só anemia. É só anemia. Você tá falando de uma coisa que eu tô lembrando. Hoje eu tava conversando com o neuropsicopedagogo lá da clínica. Ele pegou e falou assim, Gleice, sabe aquele curso que você fez? Porque tem curso que você não consegue rever, né? Então você tira suas dúvidas ali e é aquilo ali. Eu falei assim, sei. E ele falou assim, Gleice, foi muito caro aquele curso seu. Por quê? Conseguia R$ 9,90? Você viu aquilo? Eu falei assim, não faça. Porque eu falei com ele, não, ele falou assim, não, eu tô achando, você acha que não faça. Porque a gente, até hoje, até para o profissional fazer curso, ele tem que procurar referência. Sim. Porque aquele profissional aprendeu com outro profissional, que aprendeu com outro profissional. Isso acontece muito no ABA. Teve uma tarde de curso, teve 2 horas de curso, está todo mundo aplicando. E não, o ABA ele é tão sério que em alguns países você tem que ter já o mestrado, para você poder atuar, entendeu? E já está matriculado no doutorado. Olha, nosso país é um pouco diferente. Então, assim, é uma coisa assim. E às vezes uma tarde você está formada e você está dando curso. Eu nem dou curso. Isso. Eu nem dou curso. Eu até já questionei isso, porque a gente vê muito essa curso, oferta. ABA R$7,90. Isso aí. Aí você 12 vezes de R$10. Aí você vê, só aquelas apostilas. Exatamente. E apostilas copiadas. Mas aí é porque botaram na cabeça das pessoas que produto digital é o conhecimento VET. Pois é. Então você faz um curso hoje para criar um curso e vender esse curso. Aí você imagina quando o último que está lá recebendo, como que ele está aprendendo. Pois é. Entendeu? Aí você pega aquela apostila. Aí eu pensei assim, eu até questionei aqui de outras vezes, outros profissionais, que eu falei assim, você está lendo aquela apostila, tá, eu vou ler, eu vou entender, né? Meu cognitivo vai deixar que eu entenda o que é. Mas se você não tem nenhuma vivência prática, aquilo ali vai ficar inútil. Inútil. Outra coisa, um curso ele não te dá base, você tem que fazer várias. Vai juntando. Vai juntando, você vai vendo, eu preciso de focar nessa área aqui. Porque nós, como profissionais, nós temos que estar mesmo buscando, entendeu? E olha só, então, e como toda área, vai ter desafios. Com certeza. Desafios. Então a gente não está livre disso. Não, né? de forma alguma. Vou só pedir um instantinho para você para falar dos nossos patrocinadores. Legal. Né? E agradecendo também e dando as boas-vindas, né? Porque agradeço. A clínica, a CEF e Neuroterapias, agora também é nossa parceira, né?
também está apostando no nossa missão, vai que ser é levar informação, já é bênção, para levar informação, porque é o que a gente precisa, né? De não ter curso de apostila, a gente está aqui falando com profissionais que estudam, gente que aplica o que aprende, de forma a modificar a vida de muita gente. É verdade. Solta o VT. Outcast Podcast, a nossa janela para o mundo da neurodiversidade. Um oferecimento, Oficina da Massa, a melhor pizza da região. Drogaria Saúde Farma, a entrega mais rápida da cidade. CEF, Neuroterapias Interdisciplinar. CEP, Centro Especializado em Psicodiagnóstico. Priorize, Centro de Referência Médica e Neurodesenvolvimento. Itamed, Clínica Multidisciplinar. Da Mata Veículos, compra, vende, troca e financia o seu veículo. IRS, Serviços Elétricos e Hidráulicos em geral. Outcast Podcast, a nossa janela para o mundo da neurodiversidade. Então, Gleice, a sua visão, como é que você enxerga o futuro das avaliações terapêuticas para as crianças no Brasil, no futuro? Você falou que nos Estados Unidos existe uma outra vertente, que lá tem uma forma de aplicação, e aqui no Brasil você mesmo falou que a gente ainda está engatinhando. Como que você vê o futuro? Preocupante. Muito preocupante, porque, olha só, uma das coisas que, quando a CEF nasceu e começou a trabalhar com profissionais, eu fui para cada um e fiz uma proposta. Se você fizer isso, vou abrir as portas para você. Se você fizer, aí ele terminava, se você fizer isso aqui, está alinhado com o que você fez. O paciente assim. Então isso é um incentivo para o profissional em crescer, né? Porque eu preciso de profissionais que tenha base. Base, mas eu estou falando de base científica. Sim. Entendeu? Que ele estude, que ele esteja disponível para fazer estudo de caso, que ele não vai se importar de, depois de atender o dia inteiro, 8 horas da noite, ver a minha cara, conversar comigo, me passar como que foi aquele atendimento com a outra equipe. Eu levo materiais para eles também, principalmente da análise do comportamento, tudo que vem do mestrado, novíssimo, quentinho, chega para eles, a gente prepara slide com tudo muito carinho. Então, é crescimento. Então, esses profissionais, eu falo com eles, se vocês continuarem assim, nunca vocês vão sair do mercado, a não ser que vocês queiram sair. Porque vocês estão preparados. E esse preparo, ele é diário. Porque não adianta, no mês eu estou muito focada, no outro mês eu estou desmotivada. Sim. A gente precisa de constância. Então, voltando à questão, o futuro ele é preocupante, porque cada dia que passa são mais pessoas atendendo, mais diagnósticos chegando e menos ciência sendo aplicada. Naquela base do que a gente falou no início, né? De vou fazer porque tem emprego. Exatamente, isso é muito preocupante. E aí é uma dedicação. Quer ser terapeuta neuroatípico? Você vai ter que abrir mão de muita coisa. Se você quiser crescimento. E esse crescimento não vai ser de um dia para o outro. Você tem que entender isso também. Tem que ter trabalho. Isso aí. Muito amor. O nosso papo foi maravilhoso, mas foi muito infelizmente nós estamos chegando já na nossa reta final, né? Reforçando que é um prazer ter você aqui. Adorei nossa conversa. Adorei. Foi muito Ficou gostoso. tranquila. Fiquei tranquila. Ficou tranquila. Depois daquela pizza maravilhosa, gente. Um carinho de vocês, tá? Então, vocês são abençoadores. Obrigada. Queria que você deixasse alguma mensagem ou para as mães, né? Para as famílias, para os profissionais. Alguma coisa que você queira falar sobre a clínica. Sim. Esteja à vontade. Tá. Bem, a nossa clínica, CEF Neuroterapias, ela está agora linda. Ela está dentro do propósito, dentro do que eu sonhei nos 18 anos. Para dentro de Itaperuna. A CEF hoje ela é um laboratório científico, vai sair agora em abril 2 artigos científicos. Nós vamos estar em um país aqui próximo, representando a clínica através de um laboratório. E essa revista aí impactou muito.
E foi a ajuda de todos os profissionais. Então, hoje eu sou autora do artigo, mas foi um crescimento, a ajuda de todos os profissionais. Então, se você não conhece a clínica, vai conhecer. Se você tem interesse em conhecer o nosso espaço, como que a gente trabalha, nós temos o nosso jeito de trabalhar com todo carinho, toda dedicação. Mas antes do carinho, acolhimento. O acolhimento é você buscar o melhor para o seu paciente. Isso aí. Acolhimento não é também a estrutura física, também não é os cursos que eu fiz ou que o outro fez. É você ter vontade, constância e busca diária. Se você tem interesse, nos visite, não deixe de ir, gente. Vá conhecer e também falar para os pais, não desista, não desista, não desista. Porque quando nós estamos ali fazendo o planejamento, a gente está pensando em você, mãe, em você, pai. Do melhor para vocês. Então não desista, porque nós estamos com vocês, tá bom? Perfeito. Queria te agradecer mais uma vez, Muito dizer que eu adorei a nossa Foi conversa, foi gratidão. muito bom saber, entender, a gente poder ter essa oportunidade de estar sempre mostrando para as pessoas e como a gente tem um diálogo bom aqui para poder fazer essa troca. Sim, é verdade. Para vocês, meus queridos, que estão sempre com a gente assistindo, siga nossas redes sociais, no Instagram, Outcast Podcast, no YouTube, onde você vai assistir essa entrevista maravilhosa, de Outcast Podcast, e o nosso portal, no nosso portal que a gente tem lá os artigos científicos, a gente tem dicas, enfim, o portal é para vocês se divertirem, aprenderem e crescerem junto com a gente, que é o www.outcast.com.br. Então, até mais, né, gente? Até a próxima. Um grande beijo. Um abraço.